Boa tarde. A partir do dia 16 de julho deste mês, o governo estadual, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, colocou no ar o sistema que permitirá o cadastramento de aplicadores de agrotóxicos hormonais no estado. E para conversar conosco a respeito deste tema, nós convidamos o técnico da Secretaria Estadual de Agricultura, ele que é chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários, Rafael de Lima, para falar a respeito deste assunto. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. É um prazer nós estarmos esclarecendo aqui com os nossos ouvintes, telespectadores, a respeito deste cadastro dos aplicadores. Então, Rafael, essa medida aí veio em contrapartida às discussões que aconteciam entre setores do agronegócio gaúcho, na discussão da utilização principalmente do 2,4-D, né? Entra todos os defensivos agrícolas, os agrotóxicos hormonais, mas surgiu a partir de algumas atividades que estavam tendo problemas com o uso principalmente desse produto, né? Perfeito. Durante o ano de 2018, nós tivemos um aumento no número de ocorrências decorrente de derivas, né, em cultivos sensíveis. E a partir desse diagnóstico, que a gente faz um parênteses que o pessoal atingido, né, o pessoal dos cultivos sensíveis procurou o Ministério Público Estadual, que a partir dali, então, nós, a Secretaria da Agricultura, fomos demandados, enquanto Estado, para buscar uma alternativa, para buscar uma solução, uma equalização do problema. Então, nós conseguimos identificar no ano de 2018 o nexo causal. Nós, nos anos anteriores, 2016, 2017, os produtores de uva, de oliveiras, identificavam sintomas no seu pomar, na sua produção, mas não havia o nexo causal. Em 2018, então, através de análise química, foi identificada a presença do composto 2,4-D nas amostras, indicando, então, que havia deriva desse produto, decorrente da sua aplicação, fugindo do álcool, chegando até esses cultivos sensíveis. Isso foi identificado em 24 municípios no ano passado, que foram 24 municípios de notificações, que são os que constam hoje na instrução normativa. A partir dali, então, foi estruturado um grupo de trabalho pelo decreto do governador do estado, em que várias entidades representativas do setor produtivo se fazem presente nesse GT e durante os últimos 2-3 meses se estruturou estas duas instruções normativas que foram publicadas recentemente. Rafael, esse GT ele foi composto por qual grupos aí de interesses? Nós temos setor representante das cadeias atingidas, né, dos cultivos sensíveis, maçã, uva, oliveiras. Nós temos também setores representando a Federação da Agricultura, de uma forma geral, representando todos os produtores rurais. Nós temos entidades do Estado, né, a Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, a FETAG, dentre outras, que dependendo do tema, dependendo do assunto, nós também estendemos o convite. Tá? Recentemente, nós vamos trabalhar numa instrução normativa que vincula com o comércio de agrotóxico, e para tal a gente já está em fase de convite a estas instituições que representam as revendas de agrotóxicos. Perfeito. Uma das necessidades que a gente identificou durante as reuniões, e aí o Senar, RS, com todo o know-how que tem em treinamentos,
nos trouxe uma situação que eles identificam, a Emater também identificou isso durante o último ano, que era a dificuldade de mobilizar as pessoas que fazem a aplicação para esses treinamentos, para essas reuniões técnicas, para esses treinamentos. Então, houve a necessidade de estruturar por uma instrução normativa uma obrigação para que aqueles que façam uso de produtos hormonais, eles estejam capacitados, estejam treinados. Então, a instrução normativa traz essa obrigação. Então, para aquele produtor rural que vai fazer o uso de um herbicida hormonal, dentro desses 24 municípios que constam na instrução normativa, até 20 de julho, até 1º de agosto de 2020, estes 24 municípios. Depois se estende para os demais municípios do estado. Então, reforçando que para fazer o uso desses produtos herbicidas hormonais, principalmente, o aplicador ele precisa estar cadastrado no sistema da Secretaria da Agricultura, e um pré-requisito para ele estar cadastrado é ele ter cumprido com um curso mínimo, né, de 16 horas, com a parte teórica e prática, que essencialmente é a capacitação dessa pessoa. Não está sendo exigida essa homologação por parte do Estado. Na verdade, nós elencamos na instrução normativa quais são as instituições, quais são as entidades. Então, nós temos desde a associação de produtores rurais, nós temos a possibilidade de sindicatos rurais organizarem o curso, associações de profissionais, então, de engenheiros agrônomos, de técnico agrícola, pesquisa e extensão, entidades de extensão rural, escritórios de planejamento privado, particular, todos esses podem ministrar esses treinamentos, desde que cumprido a exigência da instrução normativa, né, do cronograma ali de abordagem, assim como a carga horária. As responsabilidades. O produtor tem seu funcionário que faz a aplicação. Quem é que precisa estar cadastrado? É o produtor ou é o funcionário que executa a aplicação? Nós temos duas situações, tá? Primeiro, quem tem que estar cadastrado é o funcionário, é o aplicador, é quem vai subir para cima do trator e fazer essa aplicação, tá? Mas o produtor rural, enquanto contratante, enquanto proprietário, também tem a responsabilidade de declarar para a Secretaria da Agricultura até 10 dias após a aplicação desse produto. Então, dia 1º de agosto agora, começa a entrar em funcionamento, através do site da Secretaria, um local em que o produtor rural vai fazer o seu login, vai fazer o seu acesso e vai declarar para o Estado do Rio Grande do Sul se ele fez uso ou não do agrotóxico hormonal. Então, ele terá 10 dias após a aplicação como obrigação para declarar para o Estado. E com relação à responsabilização dos aplicadores ou do produtor, como é que vai funcionar isso? Aconteceu um problema lá em determinada área, foi afetada por algum defensivo, foi atingida por algum defensivo hormonal. Como que vai funcionar essa fiscalização e essa punição, digamos assim, aos responsáveis? Perfeito. Nós vamos trabalhar de duas formas, tá? Uma que são as fiscalizações de rotina, em que elas vão acontecer de forma natural, né, rotineiramente, e a outra por denúncia. Nós vamos trabalhar bastante em função de denúncias. Então, no momento que houver uma denúncia apontando para uma deriva, para uma situação em que houve dano na cultura, nós faremos
a fiscalização nestas propriedades do entorno dessa área, e um dos motivos da fiscalização, um dos itens a serem observado é se aquele produtor rural, tá, na sua propriedade, fez uso do produto hormonal e se o aplicador que o fez estava cadastrado, ou seja, se ele está habilitado, né, se ele teve curso para fazer o uso desse produto. Identificando uma situação em que não há o aplicador cadastrado, ou seja, uma pessoa que não passou por uma capacitação, poderá sim, tanto o aplicador, assim como o produtor rural, porque ele é figura essencial nesse cenário, poderá sim ser penalizado com auto de infração, podendo gerar multa ao final do processo administrativo. Então, haverá sim sanções, né, para esses que fizerem fora da instrução normativa. E essas multas já têm valores estipulados? Nós estamos num processo de publicação, tá? O processo está tramitando dentro da Secretaria da Agricultura. Nós temos uma previsão aí que nos próximos dias, na próxima semana, nós tenhamos a publicação daí dos enquadramentos, né? A tipificação, se há uma infração de natureza leve, grave ou gravíssima, e aí sim com valoração dessas multas. Por que foi estabelecido primeiramente esses 24 municípios? Essa pergunta é bastante importante, tá? Porque foi feito dentro desses 24 municípios em relação ao que nós tivemos de ocorrência oficial no ano passado. Ou seja, nestes 24 municípios foi onde a Secretaria da Agricultura coletou material vegetal, não só de oliveira, não só de videira, uma série de outras espécies também que apresentaram sintomas, e todas decorrentes de denúncia. E os laudos apontados, os resultados desses laudos químicos, comprovaram a presença de 2,4-D. Nós tivemos em outros municípios ações, só que como não deu positivo, nós não incluímos na lista da instrução normativa. Tá? Então, o pessoal tem nos questionado por que alguns municípios que têm produções de videiras, de oliveiras, ou até mesmo nozes pecan, por que esses municípios não constam no rol da instrução normativa. E aí a gente usa esse canal aqui, mais uma vez, para explicar. Como não foi notificado oficialmente, não chegou até o Estado a informação oficial, em que nós não fizemos a coleta de material vegetal, nós não incluímos ele nesta instrução normativa. Então, nós tivemos que usar um pré-requisito, e o pré-requisito foi municípios de ocorrência oficial com laudo positivo. Uma dúvida com relação à pergunta anterior, retornando um pouco lá, Rafael. Aconteceu o problema lá em determinada propriedade. Como é que vai ser levantado esse responsável, levando em conta que uma deriva, às vezes, pode levar até 5 quilômetros, né? Perfeito. Esse controle não vai ficar difícil? Esse é a principal dificuldade, inclusive de produtores que tiveram ocorrência de deriva, de ajuizar ações específicas, tá? Uma vez que é bastante difícil tu apontar o causador específico da deriva. Nós tivemos no ano passado em torno de 56 propriedades vistoriadas, tá? Com 69 amostras positivas, ou seja, em cada propriedade se amostrou em mais de um local em função dos lotes, em função da distribuição da propriedade, e foi em uma propriedade específica nós conseguimos autuar o vizinho lindeiro, porque estava bem caracterizado através da dessecação da vegetação, através do uso do produto. Nos demais casos, a fiscalização se depara sim com essa situação, em que
como apontar o causador da deriva. Para isso, nós temos aí agora as instruções normativas que justamente trabalham o lado da capacitação, do lado da educação destas pessoas que aplicam. Então, a gente pretende, através desses atos normativos, melhorar as condições de aplicação, melhorar a condição de quem faz o uso do produto, de forma a evitar, né, a deriva quando do uso do produto. Tá certo. Essa normativa, esse cadastramento, o principal objetivo dele é possibilitar a convivência de produtores de diferentes culturas, né, sem a necessidade de proibir algumas ferramentas de controle para esses produtores, né, Rafael? Então, passa por isso a importância da capacitação e da conscientização de quem vai utilizar esses produtos para evitar um pouco a proibição de ferramentas aí tão importantes, né, para o manejo das culturas. Exatamente. Eu tenho dito que nós estamos num ano de encruzilhada, tá? Que a manutenção de ferramentas, como colocaste, né, de produtos importantes, ela vai passar principalmente pela mão de quem faz o uso do produto, de quem comercializa e do Estado enquanto proponente de ações mitigadoras, ações de equalização. Então, este ano, a gente tem alertado os produtores rurais de todas as regiões do Estado para que, ao fazer o uso desse produto, principalmente dos hormonais, que tenham muito mais cuidado do que já vinham tendo, né? E para isso, novamente, ter uma pessoa capacitada, ter um aplicador cadastrado, não fazer uso desses produtos em dias em que as condições climáticas não são favoráveis, ou seja, se houver ventos, né, relativamente fortes, ou seja, acima já de 10 km por hora, reorganiza a sua aplicação, reorganiza o uso desse produto para um outro momento, porque há grandes chances de ocorrer deriva, há grandes chances de causar dano em outros cultivos. E a gente quer tentar, através destes atos normativos e também de uma conscientização e de um trabalho forte que vem sendo desenvolvido nesses 24 municípios, evitar que ocorra o mesmo cenário que ocorreu em 2018. A fim de manter no mercado, né, estes produtos que são tão importantes no manejo aí de plantas daninhas. Tá certo. Para nós concluir, Rafael, quais são as ações que estão sendo realizadas pelo Estado e pelos seus parceiros aí neste tema, com o objetivo de conscientizar o produtor? Perfeito. Nós estamos fazendo, além das atividades de fiscalização, tá? Já uma fiscalização prévia, uma fiscalização a fim de evitar o uso de forma equivocada. Nós também estamos trabalhando com reuniões técnicas, tá? Nesses municípios. Nós temos sido demandados com uma frequência bastante grande para levar informação aos produtores, aos responsáveis técnicos, às empresas, informando, explicando as instruções normativas. Também nós estamos com atividades dos nossos parceiros de capacitação, de treinamentos. Então, há uma série de atividades, uma série de ações que estão sendo desenvolvidas para que já nessa safra a gente tenha já alguma melhora, né, desse cenário. Tá certo, então. Eu conversei com o Rafael de Lima, ele que é técnico da Secretaria Estadual de Agricultura, chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários. Rafael, muito obrigado pela tua atenção aí e estamos à disposição aí sempre que tiver alguma informação importante aí, o nosso público, principalmente produtor, técnicos, quem trabalha, quem é envolvido no manejo desses produtos aí.
Muito obrigado, nós agradecemos, colocamos a nossa divisão de insumos e serviços agropecuários à disposição, da mesma forma a Secretaria da Agricultura do Estado, e nós temos aí pela frente um trabalho bastante árduo, né? Provavelmente nós teremos aí na sequência ainda 2 instruções normativas compondo esse conjunto de ações. E aí provavelmente nós voltaremos a entrar em contato aí com vocês conosco, para a gente também explicar essas novas instruções normativas. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação e um abraço. Um abraço, muito obrigado. Grupo FLOS, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.